pessoal, eu sou a Camila. Se você já esteve por aqui, seja bem-vindo de volta. Se você não esteve, seja bem-vindo também. Eu vou te dar uma dica de contabilidade que, se você já está estudando faz tempo, com certeza você já passou por esse assunto, mas talvez você tenha se esquecido de um pequeno detalhe que pode te valer uma questão na hora da prova. Nós vamos falar sobre quais são as demonstrações financeiras previstas na Lei 6.404, quais são obrigatórias e quais não são. Então vamos ver como é que isso está na lei. A Lei 6.404, no artigo 176, diz o seguinte: ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações do exercício. Então, olha lá: balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que a gente conhece como DLPA, demonstração do resultado do exercício, a DRE, demonstração dos fluxos de caixa, DFC, e, se companhia aberta, a DVA, demonstração do valor adicionado. Então, eu tenho 5 demonstrações aqui: balanço, DLPA, DRE, fluxo de caixa e demonstração do valor adicionado. Só que tem um detalhe aí no item 5, que é, se companhia aberta, a demonstração do valor adicionado. Isso significa o seguinte: se vier uma pergunta que te diz assim: quais são as demonstrações financeiras, as demonstrações contábeis obrigatórias? Você vai dizer balanço patrimonial, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, DRE e fluxo de caixa. Você só vai incluir a DVA nessa lista se o exercício identificar que ele está perguntando de uma companhia aberta. Se ele não falar da companhia aberta, você deixa a DVA de fora, certo? E tem mais um detalhe aqui no parágrafo 6º, eu trouxe só o parágrafo 6º. A companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$2 milhões não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer várias coisas. Primeiro, estamos falando de uma companhia fechada. Estamos falando de uma companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço de R$2 milhões. De vez em quando vem uma prova ou outra que coloca no exercício no ano anterior. Tem que prestar atenção qual é a data que ele está falando aqui, qual é o valor. Então, na data do balanço, R$2 milhões ou menos, na verdade, menos de R$2 milhões, ele está falando aqui inferior a R$2 milhões, o total do PL. Se você tem uma companhia fechada com PL inferior a R$2 milhões, você está dispensado de apresentar o fluxo de caixa. Isso é uma exceção. Isso significa que, se alguém te perguntar, DFC é obrigatória? A resposta é sim. Porém, existe uma exceção, e essa exceção é a prevista no parágrafo 6º. Então, em resumo, o que a gente falou aqui: se eu estiver falando de uma companhia fechada, as demonstrações obrigatórias são balanço patrimonial, DLPA, DRE e fluxo de caixa. Se eu estiver falando de uma companhia aberta, balanço patrimonial, eu coloquei aqui DMPL. Não está com a redação na lei de mutação do patrimônio líquido, mas por força de outras regulamentações, a companhia aberta tem que apresentar a demonstração de mutações do patrimônio líquido ao invés da DLPA. Então, balanço, DMPL, DRE, fluxo de caixa e a DVA. Se eu estiver falando de uma companhia aberta, a DVA é obrigatória. Fechou? Isso aqui não dá para errar, gente. É aquele tipo de questão praticamente dada na prova. A gente não pode se dar o luxo de perder uma questão como essa. Se você gostou dessa dica, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Qualquer dia eu vou conversar com você sobre essa história de compartilhar com os amigos. Eu tenho alguns alunos que ficam retendo informação para concorrência. Não existe concorrência com os outros nesse mundo do concurso, gente. Teu concorrente é você. Você tem que se preocupar de ficar bom. Então pode compartilhar com os amigos. Participe sempre das nossas redes sociais. Vai ter sempre dica para vocês aqui, tá bom? Até a próxima!